Não fique parado, mas também não force porta. Perfeito. Não fique correndo atrás de convite, não fica, não, me chama, me convida, eu estou disponível. Porque aí você está se expondo talvez antes do tempo. E a gente tem que lembrar que a nossa base precisa ser maior do que a nossa exposição. Sim. Então, às vezes, o tempo que Deus não está te expondo é para fortalecer a base. Perfeito. A tua base precisa ser mais forte do que a tua exposição. Fala, galera, sejam muito bem-vindos ao JessiCast. E hoje é um episódio muito especial, que eu tô muito feliz e honrada de estar aqui. E esse episódio vai te ajudar a entender tudo o que aconteceu, não é mesmo? Seja muito bem-vindo, Thiago Brunet! Gente, esse é um episódio que eu quero falar sobre o poder da decisão. O poder de você tomar uma decisão correta. Eu tenho certeza que o Thiago tem muito para te ensinar, porque esse é o objetivo do JessiCast, que você aprenda com os nossos aprendizados, que você saia mais sábia, mais sábio para tomar suas decisões. E hoje você vai entender um pouquinho mais, que agora eu faço parte do grupo Destiny, estou servindo a visão aqui do Thiago, você vai entender como foi esse processo. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para o Thiago é: como foi, Thiago, esse processo de você decidir me convidar para entrar para o grupo? Como foi esse processo? Conta pra galera que a gente vai contar um pouquinho a história. É isso aí, pessoal. Sigam o JessiCast e o BruneCast também, tá bom? O BruneCast. Jess, eu entendo que tudo que não é multiplicado começa a morrer. Uhum. E muitas pessoas falharam, líderes e empresários, em qualquer segmento, falharam em achar que as coisas poderiam se resumir a eles mesmos. E, na verdade, o ser humano é muito limitado. Então, por mais que eu tenha um dom, eu não vou negar que tenho, por mais que a graça de Deus esteja sobre minha vida, que é o que faz as coisas acontecerem, se eu não multiplicar isso, eu morro em mim mesmo. Então, todo legado depende de uma multiplicação. Então, eu comecei a pensar a longo prazo. E a longo prazo, eu me via muito limitado. E a única forma de você sair dessa limitação é preparando pessoas para que elas possam dar continuidade, como você falou, a uma visão. Né? A visão, a grande vantagem de você ter uma visão é que ela pode ser colocada em prática por várias pessoas, e não necessariamente só você. Então Deus me deu uma visão para o Brasil, Deus me deu uma visão para a humanidade, e eu quero servir a essa visão que Deus me deu com todas as minhas forças. E eu comecei a multiplicar isso na vida de outras pessoas. A única característica que a gente precisa, aliás, são duas, que a gente precisava, era uma pessoa que tivesse a graça de Deus, porque eu não posso transferir graça de Deus, ou Deus te deu graça ou não, Sim. e coração ensinável, Sim. que é outra coisa que não se aprende na escola. Ou você tem um coração ensinável ou não. Todo o resto é transferível. Conhecimento, treinamento para você ser uma boa comunicadora, um bom comunicador. Ou seja, quando eu estou de olho em alguém para ser um multiplicador da nossa mensagem, da nossa visão, eu não estou olhando a capacidade dessa pessoa. Eu não estou olhando a aparência dessa pessoa. Haja vista que o Teixeirinha trabalha com a gente, se fosse pela aparência. Forte. Eu estou percebendo duas coisas: se ela tem a graça de Deus para fazer aquilo que está fazendo, e se ela tem um coração ensinável, porque a vida vai nos ensinar muito ainda. Sim, sim. E se você não tiver o coração ensinável, você não passa para o próximo passo. Então, a gente sabe que tem uma necessidade muito grande das mulheres no Brasil. Elas têm problema com a identidade, elas têm problema com descobrir o seu propósito, elas não sabem até onde elas podem ir, por isso cria-se movimentos tanto de radicais, né? Radicalismo, para baixo ou para cima. Né? Tem vários movimentos radicais e, na verdade, a mulher tem uma função, ela tem uma missão nessa terra. Sim. É nobre demais, é importante demais. O equilíbrio está com a mulher, não está com o homem. Um casamento sem a mulher, por exemplo, perde completamente o equilíbrio das coisas. Né? Então, você veio se encaixar nessa necessidade que a geração está de mulher ensinando mulheres. Ou seja, uma mulher que dá certo, uma mulher que teme a Deus, uma mulher que tem resultados, ensinando mulheres a construírem isso também.
Porque a gente está cansado de professores e professoras na internet que nunca conquistaram nada e estão ensinando os outros a ganhar o primeiro milhão, como conquistar a vida com Deus ela não tem, como ganhar o dinheiro eu não tenho. É. Ou seja, professores só de papel, mas de experiência zero, né? Sim. Então, essa foi a ideia, a proposta, o que Deus colocou no nosso coração, e a gente conseguiu trazer para a equipe pessoas que tinham um coração ensinável e já tinham a graça de Deus. Isso para a gente era muito importante. Uau, muito bom, muito bom. E para quem está se perguntando aí, agora eu faço parte aqui do grupo Destiny. Temos também o Clayton falando sobre liderança, autocontrole, inteligência emocional. Autoconhecimento é o Mentorcast. Mentorcast. Também temos o Kelvin. Que é o de finanças. Falando sobre finanças. Então, se você quer aprender, precisa aprender sobre finanças, acompanha lá o Kelvin. Daniel, meu irmão. O Daniel sobre comunicação. Sobre comunicação e a Jess. Então, como eu falei na Conferência de Destino, isso é só o início. Eu acredito que nós vamos precisar de centenas de professores de vida. Gente que vai, através da palavra, ensinar a vida para as pessoas. Sim. E, como eu falei, eu sou um ser humano, sou muito limitado, mas quanto mais pessoas a gente conseguir trazer para esse exército de transformação que a gente está montando, mais pessoas serão atingidas, serão mudadas. E, até porque, por exemplo, por mais que eu chegue em muita gente, eu não consigo chegar em todos. E nos que eu chego, nem todo mundo é obrigado a gostar de mim. Sim. Então tem gente que simplesmente não gosta. Ah, mas ele fala bem, mas eu não gosto. E tem todo direito. Então, se eu não tiver outras pessoas replicando a mesma mensagem, por causa de gosto, a gente perde a oportunidade de pregar a palavra. Perfeito. Então é uma questão de a gente colocar numa embalagem diferente o mesmo conteúdo. Uau. Isso é o Grupo Destiny. Então, tanto nossas empresas, o Instituto Destiny, que é um instituto de ensino, de treinamento, de educação emocional, financeira, comportamental, até a Casa de Destino, que é um ministério, quando a gente faz a Conferência Destino, onde a gente ensina pessoas que querem viver para o ministério, viverem uma vida focada nisso. Ou seja, tudo isso está debaixo de uma só visão, que é, primeiro, glorificar o nome de Deus em todas as coisas. Amém. E treinar essa geração para cumprir o seu propósito. Amém, uau. E eu quero compartilhar com você que está ouvindo uma coisa pessoal, assim, muito engraçada. Eu acho que eu já comentei com você, né? Que quando eu acompanhava o Thiago, e uma vez eu estava assistindo um vídeo dele, acho que foi do Transformation Day, e eu me identifiquei muito. Eu falei assim, nossa, onde será que esse cara estudou? Aí eu fui pesquisar da vida dele, aí eu vi que você tinha feito a Flórida. Christian University. Aí eu falei, será que tem uns cursos online e tal? Porque eu falo assim, né, onde ele estudou? Porque eu quero aprender também, né? Isso foi em 2018. Aí passou o tempo, eu fiquei firme com Deus, comecei a servir na igreja, enfim, as coisas foram mudando na minha vida. E aí começamos com o podcast. E aí quando eu fui convidar o Thiago, eu lembro que eu pensei assim, Senhor, ele podia gostar de mim, né? Ele podia me mentorar. Eu queria aprender com este cara. Pensei. E apesar de não ter gostado ainda, mas pelo menos estou mentorando. Forte, gente. Altas revelações aqui no Jessica. Eu gostei tanto que, inclusive, eu resolvi uma parte da sua vida. Nós falamos sobre isso em outro podcast. Perfeito, Thiago. E foi muito engraçado, assim, porque algo que está no seu coração não foi à toa que Deus colocou, sabe? Se você tem um desejo, um sonho ou quer estar em algum lugar, não é por acaso, mas você precisa trabalhar. Você precisa agir. E aí a gente fez o podcast, foi super legal, mas nada mudou, né? Vida que segue. E depois de um tempo, enfim, as coisas foram acontecendo, eu fui entendendo, fui me identificando também. Foi fazendo muito sentido com aquilo que Deus tinha colocado no meu coração 3 anos atrás. Então, por isso que a gente está aqui hoje e é um prazer, é muito legal servir essa visão, porque eu sei que o objetivo do Thiago, o objetivo do grupo é transformar a sua vida que está ouvindo, sabe? Tudo que a gente faz aqui é para gerar transformação, né, Thiago? Exatamente. É o maior objetivo. Tudo que não gera transformação morre em você mesmo. Ou seja, o que você quer? Ganhar seguidor na rede social ou melhorar a vida das pessoas? O que você quer? Ganhar um pouquinho mais de dinheiro ou mudar a vida de quem está sofrendo, diminuir a dor das pessoas. Nós decidimos que ganhar dinheiro não é errado, prosperar não é errado, ter seguidor na rede social não é errado, mas não é o que a gente busca. Nós decidimos que diminuir a dor das pessoas, transformar a mente das pessoas,
mudar a realidade das pessoas através do ensino da palavra de forma inteligente, multifocalmente, ou seja, falando de vida emocional, financeira, comportamental, familiar, é o caminho que o próprio Deus escolheu para a gente trilhar. Então o Grupo Destiny está focado hoje nisso. Né? Nós tivemos agora a Conferência de Destino, que foi algo sobrenatural, surreal espiritualmente falando, foi um despertar, e foi o que eu prometi para todo mundo antes. Lá vai ser a ativação, lá vai ser o início das coisas. A gente passa o ano todo estudando, seja nos nossos cursos, mentorias, seminários, mas uma hora tem que vir a ativação, e é o que acontece na Conferência de Destino todo mês de setembro. Então, hoje, com a ampliação da nossa equipe, você fazendo parte disso, a gente vai conseguir levar a mesma mensagem, só que para pessoas que provavelmente não me escutariam. Amém. E, então, existem donas de casa que não me escutam ainda, mas vão escutar a Jess. Sim, sim. Existem pessoas que estão num problema financeiro que o que eu falo não tem muito sentido para ela, mas vão escutar o Kelvin, vão escutar o Cleiton falando de liderança, vão escutar o Daniel Brunet falando de comunicação. Só que hoje nós somos 5, 6, mas daqui a pouco nós teremos centenas de professores rodando o Brasil, transformando a realidade através da educação. Deus é o transformador, mas eu acredito que o veículo é a educação. Sim. Você pode ver que Jesus, quando veio à Terra, ele fez muito milagres, mas ele educou muito mais do que fez milagres. Sim. Então, para cada um milagre, era 3, 4 sermões ou dissertações. Então, você precisa entender que a transformação, principalmente de mentalidade, não vem por algo sobrenatural, mas vem pelo caminho árduo da educação. Perfeito, muito bom, Thiago. E falando agora sobre o tema do poder da decisão, para mim foi... Eu entendi. É muito legal que a gente sempre, quando você passa algo na vida, você tirar os aprendizados. Então, eu estava lá numa plantação de café, eu comecei a pensar nos processos da vida. É muito engraçado quando você se liga que Deus, ele tá o tempo todo se comunicando com você. Você só precisa se atentar. E nessa transição, Thiago, falando sobre decisão, eu entendi uma coisa, que você decidir algo, você deixar algo que não tem valor para você, não muda nada. Não dói nada. Se não tem valor, então... É um favor até, graças a Deus. Quando eu deixei de ser atriz para virar DJ, tá. Mas eu não tinha uma carreira sólida, construída. Eu tinha feito algumas coisas, participações, então não foi difícil. Agora, neste momento da minha vida, Deus me mostrou. Quando algo tem valor para você, quando você ama, tomar uma decisão é 1000 vezes mais difícil. Então, eu não sei se você precisa tomar uma decisão hoje, se você está vivendo um momento de decisão, mas o Jesse Cash aqui é sobre isso, para te ajudar. Porque, para mim, naquele momento, parecia que eu estava sedenta por uma resposta. E você, como meu mentor, eu quero que você possa ensinar as pessoas que estão ouvindo e precisam passar por uma decisão. 3 passos, Thiago, para a pessoa tomar uma decisão certa. Eu acho que o maior medo é você tomar uma decisão errada e perder tempo, né? Essa é bem fácil, porque tomar decisões se tornou uma especialidade da casa, né? Todo dia nós temos muitas decisões para tomar e eu gosto de ensinar as pessoas sobre isso. Primeira coisa é que eu não acredito numa vida sem oração. Sim. Eu não falo isso por religiosidade, não, porque eu nem me considero assim religioso, mas eu sou espiritual. E eu confio muito, aliás, toda a minha confiança está na resposta divina. Então, a primeira coisa, quer tomar uma decisão, você precisa fazer um propósito de oração. O que é propósito de oração? É quando você fala, vou tirar 7 dias. Sim. Não vou comer tal coisa porque eu gosto muito, eu não vou sair essa semana porque eu gosto muito, eu vou ficar mais enclausurado, mais fechado, porque eu preciso escutar a Deus. Vou ler mais a Bíblia do que o normal, vou passar mais tempo em oração do que o normal, eu vou escutar Deus nesses 7 dias. Ou seja, um propósito de oração. Perfeito. Isso é o ponto número 1. Deus vai encontrar a forma de falar contigo. Segundo, aí já é uma coisa mais natural. Existe um exercício chamado perdas e ganhos. Toda vez que você vai tomar uma decisão, você precisa pegar um papel, faz uma linha no meio e bota tudo que você vai perder e tudo que você vai ganhar tomando essa decisão, e depois a matemática é simples, é só... Você vai ganhar 10 coisas, vai perder 3. Então, 10 menos 3, você tem 7 motivos para fechar. Perfeito. O perdas e ganhos te ajuda muito, às vezes, não a tomar a decisão,
mas equilibrar as coisas. Caramba, não tinha visto por esse lado, verdade. Eu vou perder tal coisa fazendo isso. E às vezes, já aconteceu comigo, Jess, de ter 10 motivos para fechar e só um para não fechar. Mas esse um para não fechar ser tão forte que eu não fechei. Uau. Porque às vezes a questão da matemática não é o número que sobra, mas o peso de cada item. Então, às vezes esse item aqui envolve um valor inegociável, por exemplo. Então, por mais que eu tenha 1000 vantagens desse lado, eu não negocio esse valor. Entendi. Então, eu não vou fechar. Ou não vou tomar essa decisão, ou não vou me mudar, ou não vou isso, não vou aquilo. Terceira coisa é você estar debaixo de conselhos. Perfeito. Gente, pessoas casam sem pedir conselho. Pessoas abrem empresa sem pedir conselho. Pessoas começam um ministério sem pedir conselho. Eu não consigo entender um negócio desse, tendo em vista que não só pelas estatísticas, mas pela instrução bíblica. A Bíblia diz que onde tem conselho, prosperam os projetos. Onde tem conselho, as coisas começam a dar certo. Mas na ausência de conselhos, os projetos fracassam. Então, primeiro, escutar Deus, fazer um propósito de oração. Segundo, fazer um exercício ali de perdas e ganhos. O que eu ganho, o que eu perco com isso? E terceiro, estar debaixo de conselhos. Pai, mãe, mentores, conselheiros, pastores, amigos íntimos. Não escute qualquer amigo, tem que ser os que estão ralando contigo naquele momento, estão entendendo a sua situação. Então, com esses 3 pontos aqui, a decisão fica muito mais clara. Ainda assim, tem gente que, mesmo passando por essas 3 coisas, fica... Mas eu não sei. Mas, pelo menos, inevitavelmente, passando por esses 3 pontos, você já tem a decisão muito mais clara. Depois você vai precisar de coragem para decidir. A Bíblia fala a palavra não temas milhares de vezes de Gênesis e Apocalipse, porque sabia que o problema do ser humano é temer as coisas, é ter medo de tudo. Então, falando, não temas, sabe? Ser forte, ser corajoso. Isso é uma mensagem que a gente tem que carregar na hora de tomar a decisão. Na hora da decisão, você precisa ter coragem. Perfeito. E sobre o tempo de Deus, assim, Thiago, eu fico pensando muito nisso, eu acho que é legal trazer para a galera, porque existe o tempo para Deus te responder, mas também, às vezes, você pode perder uma oportunidade, porque também você demorou demais. Isso também é simples. Por quê? Se Deus falou contigo, faz. Se Deus não falou, não faz. Se Deus não disse absolutamente nada, vai tentando, que vai ser na tentativa e frustração mesmo. Por exemplo, o Provérbio 16 diz, o coração do homem pode fazer plano, mas a resposta vem do Senhor. Então, o que a Bíblia está falando? Faz o plano e no caminho eu vou dizendo sim ou não. Então, por exemplo, vou montar esse escritório aqui. Deus falou para eu fazer o escritório? Não. Mas ele pediu para não fazer? Também não pediu para não fazer. Então, eu vou fazer, que está no meu coração. Se ele quiser dizer um não no caminho, eu tomei o prejuízo da decoração. Agora, se eu ficar parado é pior. Eu prefiro tomar o prejuízo de começar a fazer do que ficar parado e nunca fazer nada. Entendi. Então, hoje, eu tenho coisas na minha vida que claramente Deus mandou fazer. Sim. E aí o timing, ele mostra a hora certa. Porque nem tudo que Deus te falou hoje é para acontecer amanhã. Tem isso também. Ele vai mostrar o tempo da palavra que ele te deu se cumprir. Tem coisas que Deus pediu para eu não fazer. Então eu já sei que eu não posso fazer aquilo. Entendi. Não importa o que você me sugira, não importa o que o governo está dizendo, não importa o que o fulano quer que eu faça, Deus falou para não fazer, eu não vou fazer. Mas tem coisas que Deus não disse nada a respeito, nem sim nem não. Mas se está no meu coração, está alinhado com o meu propósito, eu começo a fazer. E se for a vontade de Deus, vai prosperar. Se não for, ele corta pela metade. Eu recomeço em outra coisa. O importante é não ficar parado. Eu acho que ficar parado só se Deus mandou você ficar parado. Fora isso, vai avançando. Perfeito. Porque eu vejo muito isso na igreja hoje. Eu acho que não é o tempo. E algumas pessoas, assim, tão talentosas e amigas, pessoas... E eu falo, mas quando será que é o tempo? Porque eu vejo que há uma bênção sobre a ação. Jesus, ele estava sempre caminhando, ele não parava. Um dia ele saindo de um lugar, indo para outro lugar. Jesus, ele não parava. Então, o que eu acho importante sobre você estar falando sobre o tempo de fazer as coisas é o seguinte... É você fazer tudo que precisa ser feito. Tipo assim, eu sinto que eu tenho que cantar na igreja. Um exemplo. Eu sinto, mas Deus não me falou, nem que sim, nem que não. Tá. Então você vai tentando. O que você não pode é forçar portas. Porque se você vai tentando e Deus disse não no caminho, como você não forçou nenhuma porta, você não foi exposta. Você imagina, eu prego desde sempre.
Mas você não prega desde 2014? Publicamente. Eu prego desde sempre. Sou filho de pastor com 5 anos, eu já li a Bíblia no altar. Com 12, 13 anos foi a minha primeira pregação para o culto de adolescentes da igreja. Eu prego desde sempre. Só que eu nunca forcei uma porta. Isso quer dizer que você nunca vai ver um vídeo meu, na época que eu não era o Thiago com esse conhecimento bíblico de hoje, pregando. Às vezes, porque você forçou uma porta, você se expôs e vai morrer por essa exposição. Uau. Então, faz o que você tem que fazer, mas sem forçar nenhuma porta. Se Deus quer eu pregando, Ele vai me convidar. Vai abrir uma porta. É isso. Se Ele me quer cantando, alguém vai falar, Thiago, você canta bem, vem. Eu não canto, tá? Só um exemplo. Vem aqui cantar com a gente. Se alguém te quer na empresa, alguém vai te chamar. Cara, você pode ser gerente aqui, mas na verdade já é uma preparação para um dia você ser dono. Ou seja, não fique parado, mas também não force porta. Perfeito. Não fique correndo atrás de convite, não fica, não, me chama, me convida, eu estou disponível. Porque aí você está se expondo talvez antes do tempo. E a gente tem que lembrar que a nossa base precisa ser maior do que a nossa exposição. Sim. Então, às vezes, o tempo que Deus não está te expondo é para fortalecer a base. Perfeito. A tua base precisa ser mais forte do que a tua exposição. O Dave me falou isso. Ele me falou o versículo Lucas 1:80, que fala que o menino crescia e se rebustecia no deserto até que se pronunciou em Israel. Então é preciso rebustecer-se da palavra, se preparar até que você... E das experiências de vida pessoal também. É. As experiências de vida te ensinam, te amadurecem. Quem já discutiu na vida e acabou que só perdeu tempo, não ganhou nada com a discussão, já sabe que discutir não vale a pena. Isso a vida te ensinou, não foi o Espírito Santo que te ensinou. Sim. Então, a gente aprende principalmente com Deus e com a sua palavra, e também aprendemos, que não deixa de ser com Deus, porque Deus é o dono de tudo, né? Mas a gente também aprende, naturalmente falando, com as experiências da vida. Perfeito. Então, por isso que não pode ficar parado, senão nem experiência você tem. Nem errar você consegue errar. Exatamente. E é muito melhor você errar e aprender do que nunca aprender, né, Thiago? Exatamente. Mas eu gosto muito de falar isso, Thiago, porque existe essa coisa de não querer fazer nada antes do tempo, mas também ficar paralisado. Então, esse Jazzcast é para você entender isso. E uma coisa que o Thiago falou muito importante é você não forçar portas. Então, se alguma oportunidade apareceu para você, né, Deus enviou. Porque, por exemplo, eu tentei por muito tempo ser atriz e não dava certo, Thiago. Tenho certeza que você que está ouvindo aí já tentou muito tempo alguma coisa que não deu certo. Não era da vontade de Deus. Aceita que dói menos, né? Então, não era. E, de repente, outras coisas começaram a fluir, sendo que eu nem sabe, eu nunca parei e falei, vou criar um podcast. Não, isso não aconteceu. Isso aconteceu. Então, tem coisas que Deus manda na sua vida que, sim, você tem que se atentar, porque você não forçou. Aquilo veio, opa, atenção. Para não deixar a oportunidade ir embora. E é aquilo que a gente falou até no Brunecast. Faça o que dá certo. Você já tentou fazer alguma coisa, Thiago, na sua vida que deu muito errado? Várias. Várias. Minha primeira empresa deu errado. Eu tive amizades, relacionamentos, né, na época eu era solteiro, que deram errado, que eu achava que ia dar certo e deu errado. Eu já tive projetos, muitos projetos que fracassaram. Só que é o seguinte, que todos os projetos que eu fracassei, como eu não estava implorando nenhuma porta, eram tentativas, virou só aprendizado, não virou vergonha. Porque da mesma forma que eu comecei e fiquei quieto ali, eu terminei quieto. As coisas deram errado, só eu aprendi. Eu não precisei passar por uma exposição, por exemplo. Muitas coisas na minha vida que deram errado viraram professores para mim, mais do que uma sala de aula. Porque hoje, a turma fala, Thiago, você tem muita sabedoria e tal. Mas, gente, mas isso, eu nem me considero isso, mas para quem acha, não é pelo estudo ou pelo currículo, é pelos problemas que eu enfrentei. Forte. E decidi aprender com todos eles. Tem gente que passou por mais problema que eu, só não aprendeu com nada. Eu decidi aprender com cada problema. E aí, cada decepção, cada frustração, cada coisa que deu errado, cada projeto meu que eu comecei e não foi, cada pessoa que me rejeitou, tudo isso eu resolvi aprender e não sofrer. Então, foi formando um conhecimento, uma sabedoria diferenciada e
antes do tempo, tipo assim, com idade prematura. Porque eu fui aprendendo com esses problemas. Então tem gente que só sofre, passa por problemas e só sofre, não aprende nada, entendeu? Eu não acho inteligente isso. Eu acho que a melhor oportunidade que nós temos é estudar o problema por dentro, porque aí você vira especialista nele e nunca mais repete. Amém. Amém. Glória a Deus. E teve algum momento da sua vida, assim, Thiago, que nem eu estava compartilhando sobre esse momento, onde eu deixei um projeto e para estar aqui. Teve algum momento da sua vida que você precisou fazer uma decisão muito, assim, muito difícil para você? Muitos momentos, mas mais recente, Compartilha com a gente. o mais recente fazem semanas ou um mês, talvez. Forte. Altas revelações. Altas revelações, o Jazzcast. Foi que eu estava há 1 ano negociando com um grupo educacional para vender parte do Instituto. 1 ano de muitas reuniões. Somado de reunião foram mais de 100 horas. Meu Deus! No ano. É muito tempo. A gente reuniu muito, foi muito. Na semana de partir para o contrato e assinar, quando já está naquela fase dos advogados estarem revendo as cláusulas para partir para a assinatura, eu tomei a decisão de não assinar. Era o maior contrato da minha vida até hoje. Era um contrato que iria me colocar numa posição que poucas pessoas, empresarialmente falando, tiveram, de ter os sócios que eu ia ter, de ter a representatividade que eu ia ter. E eu tomei essa decisão de acordo com esses 3 princípios. Primeiro, eu orei. Deus tirou minha paz na semana do contrato. Por que então Deus deixou você 1 ano com paz e na semana do contrato? Porque Ele queria que você aprendesse nesse 1 ano. O que eu aprendi durante o ano com essa pessoa que ficava fazendo as reuniões comigo, eu jamais aprenderia fazendo o melhor MBA do mundo. Uau. Então Deus me deu paz para que eu pudesse aprender, mas na semana de assinar Ele tirou minha paz. Segundo, quando eu fez o perdas e ganhos. Porque nesse contrato eu teria que diminuir muito a minha atividade ministerial para me dedicar mais ao empresarial. E a minha vida ministerial é inegociável. Eu estava nessa cláusula dos inegociáveis. Amém. E o terceiro, nos conselheiros. Muitos conselheiros e mentores falaram, olha, com ele você vai ter esse tipo de problema, vai ter essa vantagem também, mas tem que ver se vale a pena, bota na balança. E quando esses 3 pontos foram revistos por mim, eu decidi declinar. Inacreditavelmente, porque a maioria dos grandes investidores do Brasil, que são amigos nossos, me ligaram e falaram, cara, o que você está fazendo? Você está louco e tal. Mas foi uma direção divina e ponto final. Hoje, e Deus, quando te pede alguma coisa, Ele não te mostra claramente o porquê Ele está fazendo. Você vai ter que, nas cegas, confiar. Tipo, Ele falou para Abraão, vai para a tua terra, para a tua parentela, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu ainda te mostrarei. Ou seja, vai caminhando que no caminho eu te mostro. E geralmente Deus faz assim, sai que no caminho eu te falo por quê. Porque as pessoas esperam uma certeza. Sempre. Né? Então, se você quer trabalhar com certeza, você tem que trabalhar com os homens, porque com Deus sempre é profético. É sempre faz e lá na frente eu cumpro. Então, você tem que ter fé para acreditar nessa palavra profética. Então, hoje eu já vejo os benefícios dessa decisão. Né? Não foi minha intenção, mas isso triplicou o nosso valor de mercado. Quando vazou no mercado que, nossa, o cara rejeitou a proposta do fulano e tal. Então, hoje nossas negociações são outras. Não foi minha intenção, mas foi uma direção divina, eu obedeci. E Deus sabe mais de negócio do que você. Perfeito. E é muito, muito legal isso que você falou. Que, então eu fiquei 1 ano ali perdendo tempo. Não, eu fiquei aprendendo para próxima etapa, né, Thiago? Lógico. Perfeito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E esses 3 pontos, eu acredito que vai ajudar muito aqui a galera do Jazzcast a tomar uma decisão. E sabia, Thiago, que nós somos já o 3º podcast mais escutados no segmento de religião e espiritualidade? Parabéns. Você viu que rápido? Rapidito. Forte, né? Amém? Sempre quando Deus... Ele que quando a pessoa está no lugar certo, minha jovem, tudo acontece. Prepare-se para o primeiro lugar. Amém, glória a Deus. E algo que eu gosto muito de falar é que Deus também ele não te promete coisas pequenas. Para Abraão, por exemplo, né? Ele prometeu uma descendência enorme. Então, a gente precisa acreditar que tudo aquilo que Deus pede para o seu coração, às vezes parece que você está deixando de algo, mas Ele tem algo muito maior. Deus sempre vai ter algo muito maior para a sua vida, que muitas vezes você não consegue imaginar, porque você está vendo o hoje, mas o Senhor, Ele já sabe
como vai acabar a sua vida, né? O Senhor, ele já sabe dos planos que ele tem. Então, você precisa confiar, fazer com essas 3 etapas aí para tomar suas decisões. E pra gente finalizar, Thiago, deixa um conselho aí pra galera, o melhor conselho que você pode dar hoje. Nós estamos falando dia 27 de setembro de 2021. Deixa um conselho aí pro pessoal. É o conselho que eu dou para os meus filhos. Temam a Deus sobre todas as coisas. Amem as pessoas. Elas são difíceis demais de lidar, mas não tem outro caminho para a felicidade aqui na Terra a não ser lidar com elas. E terceiro, para a sua vida ficar mais leve, você precisa ter 2 coisas: a vida emocional em ordem e bons amigos ao lado. Se você construir isso aqui, a vida vai continuar cheia de problema, a vida vai continuar cheia de aflição, porque no mundo nós teremos aflições, só que vai ser muito mais leve para você. E detalhe, você vai estar protegido pelo guarda de Israel. Então tema o Senhor, viva uma vida de oração, se afasta do mal, anda com amigos que aliviem sua bagagem, crie relacionamentos saudáveis e a vida vai ser mais leve. Amém. Amém. Espero que vocês tenham aprendido muito aqui no JessiCast. Eu já recebi aqui, Thiago. Vou me preparar para o primeiro, mas o primeiro é o Brunecast. Então vai Não ficar tem problema. Eu já fiquei muito tempo. Pode ser você agora. Vai ficar Brunecast, JessiCast. Muito bom, gente. Muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Fica com a gente toda segunda-feira um JessiCast para te inspirar, para abençoar a sua vida com uma mensagem de transformação. Muito obrigada, Thiago. Um beijo. É isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, Jess. Obrigada. Um beijo.